e etimológico, o Wycliffe, ele trabalha. Então o que acontece? Eu preciso desses tentáculos, eu preciso da antropologia, eu preciso da etimologia, você está entendendo? E eu preciso da história, certo? Então o que acontece? Eu vou montar o cenário. O que vai ocorrer? Aí vai entrar aquilo que o Wycliffe fala, a iluminação, Espírito Santo é essencial para você encontrar o significado espiritual do texto. Nós temos aquela mística, a letra mata, o Espírito vivifica. Não é isso? O que você entende? Que só estudar eu vou morrer, eu vou desviar. Não. Quando o texto foi escrito nesse contexto, foi escrito para gregos. A letra é o pilar da filosofia. A letra é a base da palavra. Então o que ele quis dizer? Se eu usar a palavra como filosofia, ela é morta. Paulo foi filosofar com o Evangelho, os estudiosos da época, os pensadores, o irritou. É a primeira vez que você vê Paulo amaldiçoar alguém, querido. Depois você vai ver o texto, a letra mata. Quando ele fala a letra, não é o estudo, é a forma como você aplica, filosofia. Amém, igreja? Então ele vai falar lá, num artigo sobre a exegese e a vida espiritual, afirma que o Espírito Santo exerce um papel essencial não apenas na revelação da verdade, mas também em sua interpretação, e mais especificamente na correta exegese das Sagradas Escrituras. Se eu não convido o Espírito Santo, eu sou apenas um cientista. Amém, igreja? Então o que acontece? Quando você manipula o sagrado, você tem que sentir a presença. Entende? Você tem que sentir a presença. Então, irmãos, é isso que nós precisamos. Eu abro a Bíblia, eu começo a ler, eu tenho que sentir a presença. Amém, igreja? Então, esse estudioso, ele vai falar sobre isso. Segundo o Wycliffe, as tendências dos educadores teológicos, de separar a exegese da espiritualidade. E a exegese científica pode ser determinada o sentido do texto, mas apenas o seu sentido, mas somente o Espírito Santo pode interiorizar. Amém, igreja? Eu posso ser o melhor conhecedor aqui, só vai ficar dentro de você se o Espírito Santo introduzir. Essa é a grande realidade. Amém, igreja? Então o que acontece? Eu sou cientista. A sonda é o Espírito Santo. É Ele que vai me conduzir nas entranhas de Deus. Amém? Então a exegese é apenas uma ferramenta da hermenêutica. Mas por que ela é interessante? Por que você precisa ter exegese? Para que essa evolução linguística e gramatical não te tire do intento do escritor das Sagradas Escrituras. Amém? Pode passar. A escrita teve 3 estágios no seu desenvolvimento. No primeiro estágio, acham-se os pictogramas, com representação rudes, que antecede a escrita atual. Para eu entender a escrita, eu tenho que entender a evolução da escrita. Então, quando a gente vai para o primeiro evento lá, os pictogramas, a gente vai ver muitos naqueles filmes, o desenho animado dos Homens da Caverna. Tem lá o boi desenhado, tem aquele camarada correndo atrás do boi, tem a lua. Então, a primeira forma de comunicação foi o quê? Os pictogramas, ou representações rudes que antecedem a escrita atual. Eram figuras que representavam seres humanos ou animais, como o boi, o leão e a águia. Os ideogramas substituíram os pictogramas. Eram figuras que representavam as ideias, em vez de pessoas e objetos. Então, o que aconteceu? Eu começo a desenhar para mostrar. Eu desenho um homem, isso é um ser. Eu desenho um boi, é um animal. Só que isso começou a mudar. Os ideogramas começaram a simbolizar o quê? Ideias. Então eu não quis apenas colocar figuras, seres inanimados. Eu comecei a colocar o quê? Ideias. Então foi o quê? Os ideogramas.
Um objeto como o Sol representava o calor. Então eu desenhava o Sol. Então eu diria, por exemplo, vou colocar o tempo. Então quando eu coloco o Sol, até hoje, né? Você vê até hoje nos aplicativos mais modernos, quando tu vê lá o solzinho, tu fala o dia vai ser quente. Se tu vê a nuvem, tu fala o dia vai ser chuvoso. Se tu vê o relâmpago, vai ter tempestade. Então é o que? Ideogramas. Nós não perdemos isso. Porque esse tipo de comunicação ainda traz uma mensagem. Só que as Sagradas Escrituras nós não temos mais a figura ou os ideogramas. Nós temos o quê? As letras. Então vieram os fonogramas, ou traços que representavam sons e objetos ou ideias. Aí isso nós já vamos partir o quê? Para a música. Eu vou colocar som em partituras, em desenhos. Você tem ideia? Se você pegar um maestro, ele lê uma partitura, para nós ele está vendo só figura. Só que no cérebro dele já está projetado o som. Ele está vendo com os olhos, só que o cérebro está projetando o quê? O som. Talvez você não esteja entendendo nada, mas para o hebreu basta olhar. Para nós tinha que ser o seguinte, irmãos, eu não precisaria falar em voz alta. Bastava eu ler, para Deus estar falando comigo. E nós estamos perdendo isso. Entende, igreja? Nós estamos perdendo isso. Vamos ler a Bíblia. Tem irmão que não lê. Ele quer usar o sentido de ouvir. Mas se você faz o acompanhamento, faz um efeito diferente do apenas ouvir. Amém? Aí que fala, uma boca poderia representar o verbo falar, um ouvido, o verbo ouvir, uma perna, o verbo andar. Os fenícios desenvolveram então sua maior inovação da história da comunicação escrita, o alfabeto. Amém? Então, isso bonitinho hoje aqui teve uma evolução. Então, as primeiras formas de comunicar eram daquela forma ali. Estas eram as primeiras formas de comunicação. Amém? Amém. Então nós vamos ter, por exemplo, sempre que eu puder eu vou te dar um exemplo da Bíblia. Um exemplo que traz polêmica até o dia de hoje. A estrela de Davi. A estrela que está no templo, a estrela que está no escudo, que na realidade chama-se Maguen de Davi, quer dizer, o escudo de Davi. Nós chamamos de estrela de Davi, não é verdade? Então, há muita mística atrás disso, né? Diz que é forjada por dois triângulos, que o triângulo com a ponta para cima é o homem olhando para Deus, e o triângulo com a ponta para baixo é Deus olhando para o homem. E a formação dos dois vai trazer um hexograma, vai trazer uma pedra angular, aí vai dizer que o centro dessa união